para você resolver a sua dívida, você não deve focar em resolver a sua dívida. E olha que doideira falar sobre isso, porque quando a gente tem dívidas, tudo que a gente pensa é como resolver as dívidas, certo? Na verdade, aí ó, vamos para um outro ponto. Quando a gente tem dívidas, tudo que a gente pensa é como se livrar das dívidas, não é? Você já pensou isso alguma vez? Se você já, coloca aqui, eu já. Mari falou, oxe, já, né? Galera aí compartilhando que já. E eu também. Eu ficava o tempo todo pensando, como é que eu me livro de tudo isso? 60 mil reais em dívidas eu tinha na época, um pouco mais de 60, que eu parei de contar quando tava batendo ali nos 70 mil e eu ganhava 2 mil reais. Falei, nunca vou pagar isso na vida, né? Não vou conseguir ter esse dinheiro todo. Então, né, eu não contei mais. Mas a galera aí tá contando que já pensei em como me livrar. Deixa eu te contar uma coisa. A primeira coisa que você tem que pensar, e você vai notar que no trabalho que eu faço aqui, eu lido muito com essa coisa das palavras, porque eu acredito que as palavras trazem uma energia, um sentimento, e com base naquilo que a gente sente é que a gente toma as nossas decisões, né? Quando você tá feliz, você decide de um jeito, quando você tá preocupado, você decide de outro jeito, quando você tá com medo, você decide de outro jeito, quando você tá seguro ou segura, você decide de outro jeito. Então, suas emoções, elas te ajudam a conduzir suas decisões. Então, eu sei que muitas vezes o que a gente fala cria determinadas emoções pra gente. E preste atenção numa coisa, quando você fala assim, nossa, eu preciso me livrar dessas dívidas, você não sente, né? A gente tá falando dessa emoção, desse sentimento. Sente que se livrar parece aquela coisa assim, ó, tira isso da minha frente, é meio varrer pra debaixo do tapete, né? Eu quero me livrar. Me livrar é assim, num passe de mágica, aquilo sumir. E muitas vezes a gente está criando esse sentimento de se livrar das coisas, e quando a gente quer se livrar, a gente evita conversas que são importantes, evita decisões que são importantes, evita atitudes que são importantes. Então, se livrar, essa coisa do tira da minha frente. Eu acho importante a gente pensar em resolver, tá? A gente tem que querer resolver as dívidas. Passa a pensar um pouco mais nisso, assim, num sentimento de resolver e não de se livrar, tá? Mas um segredo que eu tenho para compartilhar com você é que você não começa a resolver a sua dívida quitando a dívida. É louco isso, né? Como assim eu não começo a resolver a minha dívida, não é quitar a dívida? Não, não é. Quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar sobre o que eu vou falar agora, que a dívida, ela não é o seu problema. A dívida, ela é o resultado de um problema. Ela é um sintoma de um problema. Assim como a ansiedade, eu vi alguém compartilhando ali que está sentindo ansiedade, eu vi alguém compartilhando ali que não está conseguindo dormir. Então, a insônia, a ansiedade é um resultado de um problema. Você tem um problema que te causa insônia, você tem um problema que te causa ansiedade. Só que esse problema também não é a dívida. Você tem um problema que te causa dívida. Olha só, pensa comigo. Quando você começou a trabalhar, vamos voltar no tempo aí, quando você começou a trabalhar, que você recebeu o primeiro dinheiro da sua vida, lá atrás, você não tinha dívida, recebeu o primeiro dinheiro, ou o primeiro salário, o primeiro cliente, não sei. Mas quando começou a entrar dinheiro na sua vida, você não tinha dívida. Bom, talvez algumas pessoas vão dizer que eu lembrei do meu, né? Quando eu comecei a trabalhar e começou a entrar dinheiro para mim, eu já tinha dívida, porque meus pais estavam tão endividados que fizeram coisas no meu nome, né? E aí eu já tinha dívida quando eu comecei a trabalhar. Mas enfim, em casos como esse, a gente também pode pensar dos nossos pais. No início da vida dos nossos pais, eles também não tinham dívida. Vamos pensar nessa situação, né? De que quando a gente começa a lidar com dinheiro, as dívidas ainda não existem, mas existe uma coisa ali que é o que causa a dívida. O que tem ali que causa a dívida? A falta de domínio das finanças. Porque mesmo no meu caso, que já meio que comecei a minha vida, né, com alguma questão de dívida, porque não fui eu que fiz, mas eu fiz as minhas depois. E por quê? Porque as dívidas são um sintoma de um problema. Inclusive, falando aqui com você agora, eu estou refletindo que o fato de eu já ter dívidas naquela época também representa um sintoma de um problema. Porque o problema que a gente tem que causa dívida é a falta de domínio das finanças. E o domínio das finanças não é só lidar com dinheiro, é lidar com as decisões que envolvem dinheiro. Então, quando a gente permite que alguém use o nosso nome, né, na vida financeira de outra pessoa, isso também é uma decisão financeira. Então, eu permitir que o meu nome seja usado por outra pessoa que não está conseguindo nem cuidar da vida dela, quanto mais da minha vida financeira, essa minha permissão também é falta de domínio das finanças. Então, as dívidas,
elas são sempre um fruto, um resultado, um sintoma de um problema. Assim como quando eu tenho um problema de saúde, eu tenho febre, eu tenho dor. E aí não adianta tomar um remédio para febre, não adianta tomar um remédio para dor, porque se eu não curar o problema, a dor e a febre voltam. Quantas vezes você já passou por isso, ou você já viu alguém passar por isso, que a pessoa tinha uma dívida, aí ela pegou dinheiro emprestado, quitou a dívida, só que depois ela voltou para a dívida. Às vezes as pessoas estão no cheque especial, aí pegam dinheiro emprestado, e aí quitam o cheque especial, só que aí não consegue pagar um empréstimo, ou até consegue pagar um empréstimo, mas voltam pro cheque especial, ou de repente ficam devendo no cartão, né? E o cheque especial é dinheiro do banco que a gente está usando a mais. O cartão de crédito também é um dinheiro do banco que a gente está usando a mais. É um cartãozinho que tem dinheiro do banco. A gente usa e no mês que vem tem que pagar para o banco, na fatura. O empréstimo também é dinheiro do banco. Então, assim, dinheiro a gente está tendo ali. O dinheiro do banco a gente está tendo acesso. Então, não é falta de dinheiro e não é um problema principal a dívida. A nossa falta de domínio das finanças. Não é? Eu sei, o pessoal tá falando assim, eu tô assim, eu todinha, o banco me ama. Pois é, eu sei o que é isso, porque além de eu ter passado por isso, essa é a situação de praticamente 90% das pessoas com quem eu me relaciono aqui, sejam alunos, seguidores. E por que 90%? Porque alguns ainda não estão assim, alguns estão só no caos, na baguncinha, mas ainda não estão endividados. Então, olha só, o que vai adiantar, né? Eu falei aqui que o primeiro segredo para você que te ajuda a quitar uma dívida é você não focar em resolver a sua dívida. O que vai adiantar se você tem um problema de saúde, você ficar o tempo todo tomando remédio para dor, que é o resultado do problema de saúde e não o problema em si? Então, o que vai adiantar você negociar com o banco? Teve gente que me escreveu esse final de semana, hoje, falando: Lu, você acha que eu devo renegociar uma dívida de tanto, por X parcela de tanto? Você acha que eu devo ir naquele escritório de advocacia para eles negociarem para mim? O que vai adiantar você negociar? Né? A Úrsula compartilhou aqui, eu já fiz isso várias vezes, eu quito a dívida e volto para ela. Claro, claro, a dívida não é o problema. A Sara está dizendo, eu tenho 40 mil de dívidas, não sei como pagar. Você não tem que descobrir agora como pagar, porque a dívida não é o problema. Só tem uma dívida que precisa ter um olhar prioritário, um tipo de dívida, e mesmo assim não é necessariamente quitando, que são dívidas de financiamento ou dívidas de imposto, que tem os seus bens como consequência, né? Um financiamento de um carro, um financiamento de um imóvel, o carro e o imóvel é a garantia. Então, se você não quita aquela dívida, você tem o seu carro, o seu imóvel, por exemplo, perdido, né? Por conta daquela dívida, a garantia. Mas não necessariamente você tem que quitar. Muitas vezes você vai vender aquele imóvel, vender aquele carro, porque não cabem na sua vida agora. Mas, de modo geral, a dívida do cartão, a dívida de cheque especial, a dívida do empréstimo, a dívida com a agiota, a dívida com a loja, com as empresas, com serviços, é um problema de falta de domínio, né? E eu tô vendo as pessoas falando assim, mas então qual é o problema? E é tão surreal a gente não perceber isso, que o problema a gente não ter conseguido, desde o primeiro dia que a gente recebeu algum dinheiro na vida, não ter conseguido lidar com aquele dinheiro. Vamos tentar voltar no tempo? O que aconteceu nas primeiras vezes que a gente tinha dinheiro na mão? A gente não pensou em como usar aquele dinheiro. Talvez você vai dizer assim, não, mas era pouco e eu precisava de muito. Sim, eu sei como a vida é desafiadora, eu sei. Eu não tô aqui também para dizer que é moleza, né, para pessoas que ganham salário mínimo, para pessoas que, né, que ganham talvez valores em que nosso país, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, pós-pandêmico, inflação alta. Eu não estou aqui para dizer assim, moleza, gente, toma vergonha na cara, né, é só gastar menos do que ganha. Não é isso, não é simples assim. Agora, imagina que a gente pudesse voltar no tempo. Fecha os olhos aí, volta no tempo. Fecha os olhos, não tô vendo você fechar o olho. Fecha aí. Volta no tempo, o seu dinheiro chegando na sua mão e que você tivesse disciplina, que você tivesse um emocional controlado, que você tivesse determinação, que você tivesse motivação para usar aquele dinheiro que você ganha, que você faz, porque no seu trabalho você faz, né? Com as coisas que são importantes para sua vida. Você olhar para aquele dinheiro e antes de usar, você determinar uma parte disso vai para tal coisa, uma parte disso vai para tal coisa, e que no momento que você percebesse, caramba, é pouco para eu fazer tudo que eu quero, você pegasse esse tudo que você quer e fizesse também uma lista e pensasse, bom, disso tudo que eu quero, o que eu mais quero? Isso aqui.
Consigo fazer caber? Não. Então não vou usar dinheiro do banco para fazer isso. Porque engana-se quem pensa que a gente só consegue realizar as coisas com dinheiro do banco. Não é isso. A gente realiza as coisas com estratégia, com foco e com conhecimento para lidar com dinheiro. Né? Então, se eu tivesse olhado, e eu falo por mim também, porque se eu tivesse olhado para o meu dinheiro, só cabe isso, eu quero fazer isso, não usasse o dinheiro do banco e de repente pensar assim, vou buscar uma forma de renda extra para fazer isso que eu quero fazer. Aí você vai me dizer, poxa, Lu, mas é muito difícil fazer renda extra. Mas é difícil lidar com essas dívidas agora também, não é? Dificuldade por dificuldade, eu prefiro a dificuldade que me faz ter uma vida que eu quero. E não a dificuldade que me leva pro buraco, me tira o sono, me dá ansiedade, que me faz ficar maluca. Então não tem nada fácil nas finanças. Não tem nada fácil. Mas tem coisas que são fáceis e que nos levam pro buraco, tipo pegar dinheiro com o banco. E tem coisas que são desafiadoras, difíceis, né? Eu evito até usar essa palavra difícil, que ela parece tão pesada, mas desafiadoras, que se eu encarar esse desafio, eu pelo menos chego onde eu quero, né? Então, qual é o real problema quando você tem uma dívida? A dívida não é o problema. O seu problema é a falta de domínio das finanças. Então, se eu quiser resolver a dívida, eu preciso primeiro resolver o que está causando o problema. Então, por isso que eu tô aqui hoje, que eu vou estar aqui segunda-feira que vem, que eu vou estar aqui na Semana Gratuita Domine Suas Finanças, e que eu tô aqui o tempo todo e com tantos vídeos no YouTube ou aqui no Pergunta pra Lu, para te explicar como você domina suas finanças. A Bruna, a aluna do Turma 23, está dizendo assim, tô na Turma 23, Lu, mudou minha vida, que bom, que bom. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que um dia estavam nessa situação, né, do desespero, só assim, ó, dívida, 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 como é que eu resolvo? Como é que eu me livro? Como é que eu resolvo da dívida? Como é que eu resolvo a dívida? Como é que eu resolvo a dívida? Na verdade, você tem que parar de olhar para cá e como eu domino minhas finanças, para como consequência resolver as dívidas, tá? Esse é um primeiro ponto, beleza?